grande operação que nós acabamos de citar, onde 10 pessoas foram presas e 27 mandados de prisão foram cumpridos. Me traz já o Denis. Começa agora a coletiva de imprensa, onde os delegados irão prestar maiores informações acerca desta operação e da prisão dessas pessoas. Daqui a pouquinho, então, a gente vai trazer a participação do Denis, mas enquanto isso você vai acompanhando essas imagens que mostram o flagrante que a equipe da Meio Norte fez agora há pouco. Algumas dessas pessoas que você vê dentro desta viatura estão entre as 10 pessoas que foram presas ontem nesta grande operação. Helder, qual foi a zona? Foram vários os bairros. Nós estamos falando de uma operação que reuniu mais de 200 policiais civis e militares. Volto com o Denis Constantino. Ô, Denis, os delegados já chegaram por aí ou não? Chegaram sim, viu, Helder? A gente já vai trazer informações atualizadas sobre essa operação que foi deflagrada durante o dia de ontem. A gente acompanhou aí a saída de pelo menos 4 presos para o Instituto de Medicina Legal e um deles acabou voltando, né, para poder prestar novos esclarecimentos para a polícia com relação à atuação dessa organização criminosa aqui na capital do Piauí. Como você pôde perceber aí, que Helder, a gente mostrou em primeira mão as informações relacionadas a um código disciplinar, tá? Não é o estatuto da organização criminosa. O estatuto seria um outro documento que é adotado aí por essa organização criminosa. A polícia encontrou esse documento na residência de um dos alvos. E agora, né, deve ser aprofundado uma investigação policial para entender como é que funciona tudo isso com esses 2 documentos que foram, que acabam sendo aí, acabam regindo aí toda a atuação dessa organização criminosa aqui na capital do Piauí. E a gente sabe, né, que esse documento que foi apreendido, que seria aí do bonde dos 40, eles não têm atuação somente aqui na capital do Piauí, não só aqui no estado do Piauí, como também no estado do Maranhão. Então, a polícia vai aprofundar toda a investigação para entender todos os pontos que foram levantados por essa organização criminosa por conta desse documento, né, desse código disciplinar que foi adotado por essa organização criminosa. A gente está aguardando, Helder, o deslocamento dos delegados para aqui a sala de imprensa, onde eles normalmente aqui atendem a imprensa no DENARC, para trazer informações sobre toda essa atuação que foi feita durante o dia de ontem, a noite de ontem, nessa operação policial que a gente percebe aí que teve todo um trabalho integrado para poder prestar esse serviço, né, à sociedade, essa atuação inibir a atuação dessa organização criminosa. A gente já está aqui com os delegados e também com o Coronel Galvão para trazer informações sobre essa operação que acabou ocorrendo durante o dia de ontem aqui na capital do Piauí. Delegado, a primeira grande operação com mais de 10 prisões, qual foi o objetivo aí dessa ação de ontem? Não diria primeira grande operação, porque o estado do Piauí é modelo, é exemplo de diárias operações bem-sucedidas da nossa estrutura de segurança pública, na capital e no interior do estado. E os números mostram isso, números inclusive mostrados, exemplificados, expostos nesta semana lá pelo nosso governador do estado, bem como pelo secretário na sede administrativa, lá na sede política, lá no Karnak, recentemente. Mas dizer que esta é, sim, uma grande ação no início do ano, já um baque forte ao tráfico de drogas, um baque forte no que toca às facções criminosas, e ontem, por meio do Pacto pela Ordem, que é esse plano estadual de segurança, formulado pelo secretário Chico Luca, que é assessorado pelo delegado-geral Luciqueico, pelo comandante da Polícia Militar, Coronel Cheiva, e naturalmente executado por todas as unidades. Aqui represento eu, o DENARC, mas nós temos aqui o delegado Charles, que bem representa o Draco, Coronel Galvão, aqui representando o DGO e toda a Polícia Militar. Enfim, essa estratégia de profunda integração, que é a premissa básica do Pacto pela Ordem, que tem gerado esses bons resultados, impactando diretamente na redução da violência na nossa capital. Resultado apresentado
muita droga apreendida, 11 criminosos a menos nas ruas de Teresina, 11 bandidos a mais para responder pelas suas ações junto ao Poder Judiciário. Armas de fogo apreendidas e, além disso, naturalmente, outros utensílios que instrumentalizarão demais investigações que, naturalmente, esse complexo de segurança pública tem e acionado aí semanalmente para a nossa sociedade. Particularidade: a arrecadação em um dos alvos do que seria, delegado Charles, um código de conduta da facção criminosa Bonde dos 40. Repito, apreensão de muita arma ontem, apreensão de muita droga, prisão de pessoas destacadamente integrantes da facção Bonde dos 40, pessoas perigosas, mas de fato chama a atenção esse código de conduta, essa espécie de estatuto, e eu passo aqui para as mãos do delegado Charles e essa documentação para que naturalmente aí essa situação do crime organizado seja ainda mais estudado e aprofundado o combate. Agora, delegado, a gente percebeu que foi uma operação no horário completamente incomum. Claro que a polícia não dorme, a polícia trabalha dioturnamente, mas isso foi uma ação estratégica para chegar a esses criminosos? Veja só, a segurança pública ela não é feita, nos dias de hoje no estado do Piauí, com amadorismo. É feita com planejamento, monitoramento, verificação de resultados e um trabalho extremamente integrado. Semanalmente nós estamos juntos aqui com a Polícia Militar, por meio do DGO Coronel Galvão, semanalmente dialogando com o delegado Charles, lá do Draco, com o nosso setor de inteligência da Secretaria de Segurança, da Polícia Civil, da Polícia Militar. A Guarda Municipal, ela é sempre inserida nas nossas operações, então é claro que o pensar é sempre para a evolução do enfrentamento à criminalidade. A nossa missão básica é proteger as pessoas e temos feito isso da maneira mais profissional possível, e é só por essa razão que o estado do Piauí tem a condição de apresentar os números de redução de violência que tem feito, sendo destaque em todo o Brasil. Mas havia algum tipo de levantamento feito pela polícia de que esses criminosos utilizavam principalmente o horário noturno ali para fazer o abastecimento do tráfico, sabendo que a polícia tem intensificado essas ações, principalmente contra o tráfico de drogas? O crime, ele é uma eterna luta do rato versus o gato, né? Então a gente sempre busca aperfeiçoar as estratégias. Essa é uma a mais. Outras certamente virão. O que a gente pode deixar de uma maneira bem clara para a sociedade é a certeza que o suor derramado aqui é constante para que a gente cada vez mais prenda mais bandidos, apreenda mais droga, retire armas, e essa é a principal preocupação da nossa estrutura de segurança pública. O delegado Charles extremamente preocupado com isso, Coronel Galvão extremamente preocupado com isso, a nossa gestão superior da mesma maneira, cobrança interna para cada vez menos armas estejam circulando, porque isso faz com que os homicídios, de fato, reduzam. O estado do Piauí já é um estado que apresenta mais de 30% da redução dos homicídios, e isso é destaque nacional. E o detalhe, com a menor letalidade do país, ou seja, é o estado em que a polícia vai às ruas, prende o criminoso, apresenta o material apreendido e que há menor número de confrontos pela perspicácia, pelo profissionalismo dos nossos oficiais investigadores, destacadamente, e os nossos policiais militares. Então, essa ação integrada, aqui, delegado Charles, aqui, Coronel Galvão, que vai ser atuada cada vez mais constante. Integração, aprofundamento, intensidade e bandido preso. Obrigado, delegado. Vou conversar agora, Helder, com o delegado Charles, que recebeu esse documento, né, esse manual disciplinar, esse manual feito por essa organização criminosa. O que é que pode aí ser repassado para a sociedade, delegado? Pois é, como o delegado Samuel falou, isso demonstra o nível organizacional desses grupos. É por isso que o Sistema de Segurança Pública do Estado do Piauí vem desenvolvendo esse trabalho, focando no combate
a essa criminalidade faccionada e enfraquecendo essas organizações aqui no estado do Piauí. Aqui é uma espécie de regramento próprio, um código de conduta. Essas facções, geralmente, têm 2 documentos desses, um que é o Estatuto, que equivale como se fosse a Constituição a nível de Brasil, e as cartilhas disciplinares, que é como se fosse o Código Penal e o Código de Processo Penal. Aqui é uma cartilha disciplinar. Aqui tem uma espécie de regramento que, infelizmente, normatiza as ações dos indivíduos dentro da própria facção criminosa, e o detalhe é que eles atualizam esses regramentos próprios, assim como a nossa legislação brasileira também é atualizada. Esse regramento aqui ele foi atualizado a última vez no dia 2/4/2020. Tem, inclusive, o próprio lema da facção: não há vitória sem luta. Isso demonstra realmente o nível organizacional desses grupos. Aqui é um regramento, tem vários itens, estabelecendo como o criminoso deve se comportar quando ele passa a integrar esses grupos. Inclusive, se eventualmente ele for convidado para assumir uma eventual responsabilidade de destaque dentro da facção, se eventualmente ele não aceitar e não apresentar uma justificativa convincente, ele vai sofrer uma espécie de punição. Então, isso demonstra realmente a necessidade da gente combater as facções criminosas a nível de Brasil. O Piauí já vem desenvolvendo esse trabalho. Hoje, o Piauí aplica uma das metodologias mais eficientes, principalmente que diz respeito ao combate às facções criminosas, baseado em dados, em estudos, em planejamento estratégico, em aquisições de equipamentos de tecnologia, em investimento na atividade de inteligência, porque se a gente não atuar com inteligência, com integração, a gente não consegue ter eficiência nessas operações, a exemplo dessa que foi deflagrada na noite de ontem. Mas aqui é importante que a sociedade tenha conhecimento, e é por isso que a gente combate essas facções criminosas aqui no estado do Piauí com extremo profissionalismo, porque esses grupos, eles causam um problema muito grande, um dano para a sociedade brasileira. O que mais pode ter chamado a atenção da polícia, delegado, nas regras que foram colocadas, então, nesse tipo de manual? Na verdade, a segurança pública piauiense ela já tem conhecimento desse regramento, Quando nós começamos o combate às facções criminosas, primeiro nós estudamos esses grupos, esses regramentos, não apenas a nível de Piauí, mas a nível de Brasil. E todo o sistema de segurança pública já tem conhecimento desses dados. Os próprios policiais, oficiais investigadores, eles passaram por um treinamento específico para entender, saber conceituar o que é uma facção criminosa, ter conhecimento de todos esses regramentos, para que a gente consiga elaborar, por exemplo, relatórios de investigação extremamente técnicos, para subsidiar o Poder Judiciário e o Ministério Público no decorrer das instruções criminais. Aqui, infelizmente, é uma realidade que causa até um espanto para quem não tem conhecimento. Eu tenho certeza que a sociedade fica espantada quando tem conhecimento que facção criminosa tem regramentos próprios, tem legislações próprias. E eles fazem, inclusive, como se fosse uma espécie de analogia com a Constituição Federal, quando eles falam de estatuto, que é com uma abrangência mais ampla, e como se fosse o Código Penal e o Código de Processo Penal, quando eles falam das cartilhas disciplinares. E aí nos traz realmente essa reflexão da necessidade urgente, principalmente da mudança da legislação. A gente tem que mudar a legislação brasileira, porque a legislação brasileira, infelizmente, é uma realidade. Não está preparada para combater esse tipo de crime. A legislação brasileira, infelizmente, não desmotiva esse tipo de ação. Então a gente precisa ser mais firme, precisamos tratar os membros de facções criminosas com mais responsabilidade no que diz respeito às responsabilizações criminais. O Piauí vem fazendo isso, com essas ações de execuções aí no que diz respeito às operações de prisões de busca, inclusive com a elaboração de legislação própria. O Piauí apresentou um conjunto normativo para a Assembleia Legislativa que foi aprovado, isso porque a Assembleia entendeu realmente da necessidade e que eram diretrizes do próprio governador Rafael Fonteles. Eu posso assegurar que o Piauí, sim, vem combatendo essas facções criminosas, tanto no que diz respeito às operações policiais e quanto no que diz respeito à legislação, porque o Piauí tem legislação, sim, que combate esses tipos de grupo. Delegado, na residência de qual dos presos que esse documento foi localizado? Aqui, o Samuel vai explicar melhor essa situação, Mas aqui, na verdade, a grande maioria dos indivíduos, eles já integram essa facção criminosa. Eu volto a ressaltar. Não é a primeira vez que a gente faz esse tipo de apreensão. A gente já conseguimos arrecadar isso tanto fisicamente como por meio dos celulares que são arrecadados no decorrer dessas operações. Aqui, o delegado Samuel e o coronel Galvão, eles fizeram questão da gente ressaltar
esse documento aqui, essa situação, principalmente para que a sociedade tenha conhecimento e saiba exatamente por quê que a segurança pública, o próprio governador Rafael Fonteles, o secretário Chico Lucas já colocaram desde o seu plano de governo que seria uma das prioridades a segurança pública e dentro da segurança pública o combate às facções criminosas. É justamente por isso. Esses grupos... Delegado, fique aqui, delegado. Daqui a pouquinho eu quero falar com o senhor, só rapidinho aqui, o Coronel Galvão também, para a gente poder falar com ele sobre essa atuação. Coronel Galvão, por favor, pode vir aqui. Coronel, com relação à questão de toda a atuação relacionada a esses criminosos, a gente percebeu ali que tinha uma mulher trans, todos eles já são conhecidos aí pela polícia. Zé, como a gente tem ressaltado, é um trabalho feito de inteligência, que faz toda essa apuração, que faz todo esse levantamento. Infelizmente, são pessoas que já têm muitos prática, né, essa prática de tráfico de entorpecente, mas foi ressaltada aqui essa integração das unidades especializadas da Polícia Civil, de todas as unidades da Polícia Militar. Ontem nós tivemos aqui todas as unidades da Polícia Militar participando, desde as especializadas, as unidades diárias, as forças táticas. Um trabalho que identificou essas pessoas, como você perguntou, são pessoas que já têm sim uma vida voltada para esse tráfico de entorpecente e que mais uma vez agora vão responder, estão presas, estão encaminhadas ao judiciário para que possam responder por esses crimes. O horário não assusta muito a Polícia Militar não, é um trabalho bem integrado, né? A Polícia Militar, como a Polícia Civil, executam um trabalho dioturno, em todas as horas, em todos os cantos. Ontem nós tivemos operação em todas as regiões da capital, nós temos feito isso nas cidades do interior, então isso mostra realmente que esse trabalho feito com integração, com inteligência, tem tido resultados muito bons, até no cenário nacional, e nos mostra que a determinação do nosso comandante-geral de permanecer, de manter e inclusive de aumentar as operações. Sabemos que esse ano é um ano bem atípico com relação a eventos nacionais, mas nós não vamos descansar, né, delegado? Nós vamos cada vez mais intensificar, independente do horário, independente do local. Como diz sempre ali o nosso delegado Charles, configurem os seus despertadores, que não vai ter horário para que as forças de segurança pública possam atuar e respeitar e dar a resposta à nossa sociedade que tanto merece. Obrigado, Coronel. Vou conversar novamente aqui rapidinho, Helder, com o delegado Charles, com o delegado Samuel, rapidinho. Delegado, onde é que esse documento foi localizado? Qual casa dos alvos ali? Veja, foram 11 indivíduos presos. Destacadamente, facção criminosa atacada. Se eu não estiver enganado, foi arrecadado na residência do indivíduo tido por Maurício, né? Claro que a inter-relação de todos eles guarda nexo, mas isso naturalmente vai ser aprofundado na continuidade da investigação. Então esse trabalho ele é articulado, sempre constante, cada vez mais impactante, e quero frisar, né, de uma maneira, Coronel Galvão, muito importante, de uma maneira muito sensível, a nossa Polícia Militar sempre trazendo aí a estrutura necessária para que a gente possa ir às ruas e fazer essas prisões nesse trabalho associado à Polícia Civil. Então, esse estatuto, como o delegado Charles bem disse, já era de conhecimento da estrutura de segurança pública. Eventualmente, quando é encontrado uma peça como essa, né, chama a atenção, mas, ao mesmo tempo, traz a responsabilidade para que a gente dê ainda mais energia a esse trabalho. Energia que a nossa estrutura de segurança pública tem irradiado por meio do Pacto pela Ordem. Obrigado, delegado.